Olá todo mundo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. Hoje, com esse frio, gente, de 10 graus aqui na minha cidade, eu resolvi trazer uma lista perfeita de livros pra gente ler, que são Dark Academia. Todos os livros que eu trouxe estão na minha estante, a maioria são livros lidos, porque, gente, eu sou apaixonada por esse estilo, que é um estilo literário. Ele não chega a ser um gênero literário. Dark Academia, o que significa uma academia mais dark, ele tá ligado a uma estética, na verdade. Há uma onda que tem invadido a literatura, mas que acaba categorizando filmes, músicas, séries. É uma onda que dominou a literatura jovem nos últimos anos. E eu adoro quando eles são Dark Academia, porque assim, eles se assumem como livros onde a temática da busca de conhecimento é extremamente importante. Muitas vezes, ela vai ser, principalmente no gênero fantástico, quase que uma obsessão, porque é um estilo de vida e uma visão, um norte pelo qual a história vai se desamarrar. Então é ali que a gente vai começar a ingressar nesse universo com uma estética, uma vibe. Tem todas as referências musicais, tudo que envolve o passado, a busca, né, pelo conhecimento do passado e por aí vai. Só que eu resolvi trazer não só dentro da fantasia, embora seja na fantasia que esse gênero tenha, assim, abraçado. Então, no final das contas, alguns são thriller, mas o foco é mais na fantasia. Só que assim, gente, tem fantasia, desde fantasias épicas, tem uma romantasia mais leve, até as coisas mais densas. Então vai depender muito de vocês, do que vocês vão tirar proveito dessa lista de indicação. Eu tô um pouco gripada, então já peço perdão pela minha voz também. Eu voltei de São Paulo um pouco ruim, assim. Tava frio pra caramba lá também. Aí chega aqui, tá frio também. Então é isso. Bora começar com essa voz fanha de qualquer jeito. Vou começar com Anatomia, uma história de amor. Ele é uma duologia da Dana Swartz, que foi lançado o primeiro volume ano passado pela Intrínseca no Brasil. Eu sou apaixonada por esse livro, porque ele consegue equilibrar toda essa parte da estética Dark Academia, junto com os elementos mais góticos, porque nem sempre um tá tão conectado ao outro. Só que aqui ele consegue dar esse exagero por conta do quão creepy, sanguinário ele é. Porque a história é da Lady Hazel Sinnett. Ela é de uma família de muitas posses, uma garota de privilégio nessa sociedade. Só que por ser uma garota, existe um grande obstáculo na frente dela, que é o sonho de ingressar na Sociedade dos Anatomistas de Edimburgo. O sonho dela é ser uma anatomista. Só que só meninos podem frequentar essa universidade. E aí ela utiliza a identidade do irmão morto para estudar por algum período. Ela até consegue, só que o professor dela acaba pegando ela e aí descobrindo, ela acaba sendo expulsa e banida. Só que eles fazem um acordo. Ele fala que, como ela realmente era muito boa, ela estuda de casa, faz as coisas por lá, que se ela for muito bem, ele a aceita no próximo semestre. Tem todo um acordo que rola e é assim que começa a história. Aqui, ela vai precisar de corpos para poder estudar em casa anatomia. E aí ela vai conhecer o Jack. O Jack, ele é um menino muito pobre que vive nas ruas fazendo um biquinho, coisas assim, pra sair da vida miserável que ele tem. E aí, ele trabalha como ressurreicionista, que é uma profissão muito comum na época, onde você desenterrava corpos pra poder vender pra estudantes de medicina. E aí ela, a Lady Sinnett, com todo o poder dela, com as economias que ela tem, que não são poucas, ela e o Jack vão acabar se conhecendo, e é ali que ele vai começar a proporcionar esses objetos de estudo, vamos falar assim. A Lady Sinnett é incrível, sou completamente apaixonada pela forma como ela enfrenta essas dificuldades de uma maneira até muito fria. Às vezes você pode até achar que essa protagonista é muito apática em relação a algumas situações, mas para poder conseguir ingressar na sociedade anatomista, uma sociedade extremamente machista dentro dessa realidade, ela vai precisar ser mesmo. Sem falar um passado tempo aqui que algumas mortes vão começar a aparecer, corpos assassinados sem nenhuma explicação. E aí tem todo um esquema por trás, muitos mistérios que são levantados para saber se tudo isso está conectado aos próprios ressurreicionistas ou não. E corpos aparecem de um jeito muito específico, então vai ter todo esse mistério por trás desses assassinatos, enquanto ela tenta firmar essa sua própria formação sozinha, com os livros e ela mesma abrindo os corpos em casa sozinha, e o Jack, que é um ressurreicionista, o cara que vai fazer de tudo pra ajudá-la. Ela ainda tem um noivado que foi feito pela família, a família dela é de muitas posses, então ela tem esse noivado arranjado que ela meio que vai tentar empurrar com a barriga, assim. Então é muito interessante, mas é uma história muito fininha, mas que consegue te prender logo no início, com a própria Lady Sinnett sendo descoberta nessa academia. Enfim, é fantástico. Eu amo demais. Eu tô louca pra Imortalidade, que é o segundo volume e que encerra a duologia. Agora, obviamente, eu tive que trazer nessa mesma pegada com o estudante de medicina a Bíblia do Dark Academia. Obviamente, eu não sei, tô falando aqui completamente aleatoriamente se isso é uma Bíblia do Dark Academia, mas é o primeiro livro que eu li com essa estética bem sendo explorada, assim, jogada pra todo mundo panfletando, que é Vilão. Foi minha leitura favorita de 2019, nunca vou esquecer, gente. Quando eu li esse livro, foi uma experiência. A história do Victor e do Eli, né? Esses dois amigos que, nessa narrativa não linear, a gente vai
vai ali estudar passado e futuro, onde os dois são colegas de quarto, dividem o mesmo dormitório e têm interesses muito parecidos. Eles estudam os efeitos da adrenalina no corpo humano e é nessas experiências de quase morte pelos quais os estudos deles mostram que eles precisam passar para poder chegar a esses poderes extraordinários e ser esse ser humano extraordinário por conta desses poderes e tudo mais. Realmente, o que pega aqui no fato desse livro é a não linearidade. O livro vai indo e voltando, contando tanto o passado e as duras consequências que o Victor tem agora. Ele tá saindo da prisão e você vai estudando o passado dele lá na faculdade com Eli e até agora ele atrás do Eli pra tentar matá-lo. Então, todos esses dois polos de eventos completamente diferentes que você quer saber o que aconteceu nesse entremeaio. O que houve aí? O que deu de errado? Gente, essa é uma narrativa completamente envolvente, muito louca, assim. Eu sou muito triste por ter lido esse livro e nunca ter marcado. Olha como ele já tá mais amarelinho. Eu li esse livro em 2019 e aí, realmente, assim, não marcava muitas coisas. Então, infelizmente, vou ter que... Eu nem sei se eu li no Kindle, mas eu acho que não, gente. Acho que eu li no físico. Quero reler um dia. Pra mim, é a grande bíblia do Dark Academia, porque por mais que talvez eu tenha começado até um pouco depois, e com certeza tem muitos outros livros com essa estética que vieram antes, ele é a minha bíblia do Dark Academia. Foi quando eu aprendi a ler livros com protagonismos masculinos maravilhosos e que não tinham romance. Foi ali que meu gosto amadureceu muito, principalmente depois que eu li os livros da Vi Schwab como um todo. Ela escreve muito bem. Eu botei a trazer a trilogia Tons Mais Escuros, né? Porque ele tem essa pegada também, mas eu gosto mais de Vilão pra essa indicação, porque ele é um livro único, você pode tratá-lo como um livro único, ele tem uma sequência que é Vingança, mas as pessoas falam meio mal, então eu finjo que ela não existe, pra poder não estragar essa experiência, que é um dos livros favoritos da minha vida. Então, obviamente, eu acabo sempre falando de Vilão como um livro único. Isso quando eu falo de Vilão, porque a maioria das vezes eu acabo correndo dessa indicação, porque eu sei que todo mundo já conhece, todo mundo adora, todo mundo já tem esse livro na sua estante, então se você não leu ainda, já começa, gente. Isso aqui é perfeição, impossível de largar. Aí, saindo um pouquinho dessa estética de fantasia e muita magia, a gente vai pro thriller adolescente, que é um dos meus favoritos com Dark Academia, que é a trilogia Príncipe... Cordialmente Cruel, meu Deus, eu ia falar Príncipe Cruel, mas é Cordialmente Cruel, aqui da Maureen Johnson, uma das minhas autoras favoritas. Eu gosto muito da escrita dela. Eu gosto muito do Dark Academia nos livros adolescentes, né? A maioria dos livros aqui são mais jovens adultos, mas os livros adolescentes são muito bons também. E essa é uma das minhas principais indicações. Eu acho que esse e Anatomia são as minhas maiores indicações em relação a livros adolescentes. Aqui a gente tem a trilogia, mas você também pode ler o A Caixa no Bosque, que se passa depois, que se passa no verão. E aí a gente tem que lembrar que essa série vai ganhar continuidade em outros livros, onde a nossa personagem já tá até em outro continente. Mas aqui, foca nessa trilogia, a trilogia que se passa lá na colina de Vermont, porque a nossa protagonista, que é a Steve Bell, ela consegue ingressar no Instituto Elrigan, e tudo isso, gente, só pra poder investigar esse assassinato que aconteceu há mais de 60 anos, que foi assinado por um Cordialmente Cruel. E aí a gente tem o livro 1, que é Cordialmente Cruel, a gente tem o 2, que é Escada Furtiva, e o 3, que é Escrita na Parede. E aí nesses 3 livros, essa história se desenrolam e vão se resolvendo. No final, a gente chega numa resolução extremamente satisfatória. Gosto da linguagem linear, mas que alterna com capítulos do passado, quando o crime aconteceu, com os personagens que estavam completamente envolvidos naquele acontecimento naquela época, e como isso vai se conectando com o passado, a própria jornada da Steve agora. Maureen escreve de um jeito muito envolvente, muito gostoso de ler, é fluido, fácil de entender, as coisas não são aquela coisa que é jogada assim pra você de forma difícil, que você tem que conectar. Justamente pelo público-alvo dele ser mais 13, mais 14, ele consegue ser mais simples na compreensão dos fatos. Então é muito satisfatório, é muito gostoso. Eu amo demais essa leitura. Sempre panfleto quando posso. Gostaria que ele fosse até mais famoso do que ele é. Ele bomba bastante no Brasil, mas sinto que poderia bombar muito mais. Pra mim é incrível e todo mundo tem que ler a trilogia Cordialmente Cruel. Maureen Johnson, no geral. Aí eu acabei me ligando aqui, gente, que eu realmente trouxe outros livros da Vi Schwab. Essa mulher escreve Dark Academia que nem água, né? Mas enfim. Que é a Guardiã de Histórias. Esses livros são mais antigões. Eu acho que eu li em 2016, por aí. Eles, na verdade, é uma duologia, né? Então, assim, fácil de ler, rápido, não demora muito, te prende do início ao fim. Esse livro vai contar a história da família Bishop, mais especificamente da Mackenzie, que é uma adolescente que descobre que é guardiã de histórias, né? Quando o avô dela morre, ela meio que ocupa o lugar dele. Ser guardiã de histórias onde você tem acesso ao arquivo, onde os mortos, como livros, descansam em prateleiras e podem ser lidos, né? Você pode tocar e lê-los como se fossem histórias. Só que, obviamente, tem alguém alternando essas histórias. Tá rolando todo um complô, um mistério ali, um
perigo tá rolando no arquivo, ao mesmo tempo em que a própria Mackenzie tá tendo que lidar com o luto do irmão caçula também. Tem uma história também que vai despertar, e aí tem a Mackenzie nos corredores do arquivo, sempre tentando manter essas histórias que despertam de volta no lugar. E, gente, esse livro é muito insano, assim. Todo o aspecto da cidade, da forma como o arquivo funciona, como que a morte tá atrelada ao conhecimento, né? A forma como os mortos são histórias que vão existir pela eternidade. Elas aconteceram e estão aí. Então, gosto como a Victoria brinca com o conceito de morte e história e magia aqui. Funciona muito bem. E sou completamente apaixonada pelo romancezinho também que é desenvolvido. Gosto porque a Guardiã de Histórias tem mais romance do que todos os outros livros dela. A Vi Schwab tacou romance até onde ela podia aqui, e aí depois nunca mais fez isso. Chorando, né? Os fãs de romantasia. Mas é isso, assim, pra quem gosta de romantasia, que é um termo muito atual, que a gente fala, às vezes até demais aqui, mas porque facilita, né? Realmente a indicação é perfeita, e como Dark Academy ele entrega perfeitamente, naquela pegada ali, onde ela precisa estudar as histórias, descobrir o que tá acontecendo, por que tem tantas histórias despertando, o que tá acontecendo de errado com o arquivo. Enfim, é fantástico. Aí, eu tenho um dos meus favoritos pra indicar pra vocês, que envolve fantasia, envolve sociedades secretas, tudo dentro de um ambiente da universidade, onde a busca pelo passado vai ser extremamente importante. A construção dessa história e pela resolução como um todo, que é Lendários, da Tracy Deonn. Gente, isso aqui é uma experiência. Ler isso aqui é fantástico demais. Esse livro vai contar a história da Bree, tá passando pelo luto da perda da mãe, acaba ingressando num programa numa universidade na Carolina do Norte, e é lá que ela vai conhecer os Lendários, que é uma sociedade secreta formada pelos descendentes dos Cavaleiros da Távola Redonda do Rei Arthur. E aí, obviamente, ela descobre tudo isso quando avista um demônio durante uma festinha na universidade, ali que tem todo esse romper dos acontecimentos mágicos na vida dela, a própria sociedade formada por pessoas brancas, então todo esse protagonismo negro que vai abordar outras temáticas de magias ancestrais e que vão também questionar as estruturas e as origens dos próprios membros lá da sociedade dos Lendários, né? A história, ela vai conduzindo você para um lugar e que vai acabar se revelando em outro. Além disso, tem todos os aspectos românticos que eu gosto bastante. Primeiro, porque a Bree, ela vai se aproximar de um menino que quer distância da sociedade, que é o Nick, só que tem um outro cara que tá dentro da sociedade que tem todos os mistérios. Ele é um feiticeiro mais distante, assim, mais frio, mas é ali que as coisas vão se englobar. Então a gente tem um mini triângulo amoroso acontecendo que é muito interessante, e a forma como a Bree vai descobrir as suas próprias origens, né? Todo esse apagamento que ela havia vivido ao longo da vida vai sendo agora desenterrado, e é muito incrível como isso acontece, porque parece assim que vai ser aquele lugar cheio de porque a forma como a resolução acontece é de cair o queixo, gente. É muito mágico, é muito incrível. Esse livro é um acontecimento, eu sou muito apaixonada por ele, e eu tenho certeza que todo mundo tem que ler Lendários. Pela graça do bom Deus, a Intrínseca lançou no final do ano passado, eu acho, marcada com sangue, né, que é a sequência, mas eu preciso ler, gente, só que ele tá desse tamanho, né? Meu Deus do céu. Mas vai vir aí. Aí, óbvio que eu tinha que trazer a minha mais recente leitura, gente, que foi feita ali no meado de maio, que é Magia das Marés, da Pascal Lassalle, nunca sei falar esse nome, que, gente, isso aqui é uma fantasia épica com um pouquinho, uma pitadinha de romance. Então aqui o que vai acontecer, o que vai ser o foco é a jornada da nossa protagonista em todas essas investigações do próprio sistema de magia. Mas o que acontece aqui? Aqui a gente vai ingressar na Academia Aldrin, onde a gente vai conhecer a Emory. Meses atrás, nas cavernas próximas da universidade, aconteceu um ritual onde 7 estudantes perderam a vida. Inclusive a Romy, que é a melhor amiga dela. Só que a Emory sobreviveu a isso junto com uma marca que surge no braço, no pulso dela, e que ela não entende. Agora, junto com o Bass, que é o irmão da Romy, que morreu, né? Eles juntos vão investigar o que aconteceu naquele ritual. Inclusive, eles vão precisar retornar até aquele lugar para desvendar esse mistério. O que pega aqui é o fato do sistema de magia ser muito inovador e criativo, pleno 2024, gente, onde um monte de livro tá saindo que tem as mesmas temáticas, os mesmos estilos de magia. Aqui não, a magia é configurada pelo alinhamento das marés e pelas fases da lua. E aí a gente tem dentro da Academia Aldrin as casas dos alunos de acordo com as fases das luas em que eles nasceram. Então, se você é um aluno da casa Lua Nova, meu Deus, você tem um tipo de magia. Dependendo do seu alinhamento de maré, você vai ter uma intensidade no seu nível de magia. Tem o Bass,
Bess, que é da Casa Eclipse. A Casa Eclipse, normalmente os alunos da Casa Eclipse acabam barganhando magias muito sombrias, muito inesperadas e muito perigosas. Inclusive, eles acabam sendo alunos muito mal vistos na academia e se tornam até párias naquele ambiente acadêmico. O Bess é um aluno da Casa Eclipse que perdeu a irmã e que agora vai ter que utilizar a sua magia do tempo. Ele é capaz de mexer com os elementos do tempo para poder investigar o epílogo perdido de um livro, que é um livro que ele ama demais, que ele é apaixonado e que vai ter uma história sobre deuses que foram afogados. Inclusive, é onde é a base da mitologia dessa história. A Emery, ela ouve uma canção que a atrai para as profundezas. E ela sabe que a magia das marés funciona dessa forma porque há muito tempo os deuses foram banidos para as profundezas. Gente, isso aqui é a coisa mais incrível que você pode ler no momento em relação à Dark Academia. A magia com um sistema muito inovador, mas que ao mesmo tempo traz esse elemento nostálgico da questão de você ter um ambiente acadêmico dividido por casas. Sim, eu tô falando que é uma pegada meio Hogwarts, só que um pouco mais adulto, mais dramático, mais sombrio. Assim, essas coisas. Eu gosto demais da forma como a protagonista vai se desvendando aqui aos poucos, porque a própria magia dela tá acontecendo de um jeito muito diferente desde a noite daquele ritual e da perda da melhor amiga. Ela também vai investigar o passado pra descobrir o que a amiga dela tava indo atrás daquela caverna, tentar fazer aquele ritual com um monte de estudante. Enfim, é mistério pra tudo que é lado e vocês vão ter que ler pra desvendar, mas é muito rápido de ler. Eu li num fim de semana, gente, porque você você vai lendo a madrugada inteira. Eu começava a ler umas 10 da noite, eu ia dormir 6 da manhã. Aí eu li em sábado e domingo. Aí é isso, gente. Leiam esse livro, pelo amor de Deus. Agora eu vou falar do livro, gente, que abalou meu sistema nervoso em 2022, que é A Sociedade de Atlas, que é o primeiro livro de uma trilogia. O terceiro ainda não saiu no Brasil, Complexo de Atlas, que é uma fantasia meio urbana, mágica, que traz uma releitura do nosso próprio universo, onde as pessoas têm magia. E aí a gente tem a Sociedade de Alexandrina, que é onde os guardiões do conhecimento mais poderoso do planeta residem, né? E aí a cada década, 6 estudantes são chamados para fazer essa iniciação e desvendar enigmas, estudar mistérios a partir das suas próprias habilidades e se formar, ingressar para os guardiões da Alexandrina. Só que só 5 se formam e 6 são sempre chamados. Então tem todo esse mistério acerca desses 6 estudantes e todas as suas habilidades e como suas vidas de forma individuais têm muitos problemas que vão acabar corroborando nesse grande enredo que é a Sociedade de Atlas. Atlas é esse homem misterioso que acaba convidando todos esses estudantes para ingressar nesse lugar e começar a desvendar esses mistérios, ao mesmo tempo, gente, que a própria sociedade guarda segredos. Então, assim, é devastador e ao mesmo tempo muito apaixonante. Só que essa é uma indicação que é para quem gosta do Dark Academia um pouco mais hard, porque ele tem muitos capítulos e cenas principalmente alguns dos estudantes ali que estão ali, né? Que acabam focando muito no desvendar, sabem? Se debruçar sobre o conhecimento do mundo real para poder encontrar uma explicação que não é real. Isso é muito comum da fantasia Dark Academia, só que em A Sociedade de Atlas, no primeiro volume, isso pesa demais a mão. Então, pra quem acaba achando às vezes muito tedioso, vai acabar tendo dificuldades pra se prender muito rápido lá no iniciozinho da história. Mas eu gostei da história desde o início, porque pra mim não é um problema e porque eu acho que os personagens, como um evento à parte, de forma individuais, suas próprias histórias, como eles chegam até aquele lugar, aquilo ali, gente, já é um evento à parte, acaba prendendo a gente demais. Mas dizem que as sequências são bem mais avassaladoras. Eu tô louca pra ler o Paradoxo de Atlas e tô louca pra que a Intrínseca traga logo para o Brasil o Complexo de Atlas, encerra essa trilogia. O Oliver Blake acabou escrevendo uma trilogia Dark Academia que foi aclamadíssima entre 2021 e 2022 no BookTok e que eu simplesmente sou apaixonada. Pelo amor de Deus, vão ler A Sociedade de Atlas. Agora eu vou indicar pra vocês 2 livros que eu ainda não li. Então, assim, provavelmente são as minhas próximas leituras. Dark Academia, ok? Vou começar com Tinta, Sangue, Irmã Escriba, que foi lançado pela Planeta Minotauro. Pelas minhas anotações, foi esse ano. Isso mesmo, foi em maio, agora saiu. Esse livro vai contar a história de 2 meias-irmãs que viveram anos e anos separadas, até que a morte do pai delas acontece. Elas são da família Calotai. A Esther Calotai vivia numa base na Antártida, meio que pra fugir muito do destino da mãe, que também já tinha morrido há muito tempo atrás. Já a Joana, ela acabou crescendo no lar da família. Então, lá nas colinas em Vermont, ela acabou trabalhando junto com o pai dela. Que é qual tarefa? O legado de proteger livros raros e mágicos. São livros de magia que permitem que as pessoas tenham poderes especiais. Só que aí o pai delas acaba morrendo durante a leitura de um livro que a Joana nunca tinha visto na vida. Agora elas vão se reencontrar justamente
para poder seguir essa tarefa. E aí, gente, eu não sei mais o que vai acontecer. Eu sei que tem todos esses segredos que abrangem séculos de história, de passado e de magia também, que engloba também outros continentes e também outras bibliotecas. Olha que interessante, gente. Fiquei com muita vontade de ler quando ele chegou. E aí aqui atrás, dentro do livro, vem um recadinho falando: caro parente perdido, ao encontrar esta carta, muito tempo já terá passado. Neste momento, deve ser apenas uma lembrança de nossa família. Aí tá falando que você precisa acompanhar a viagem perigosa e sinuosa que duas meias irmãs traçarão nestas páginas. Elas vão ser protetoras dessa biblioteca mágica e vão precisar percorrer um caminho super sombrio para descobrir os segredos que vão ser enterrados no cerne familiar e que pode salvar todos. As duas jovens mulheres necessitam do apoio da família e hoje em dia você é a pessoa mais próxima que elas têm. Então se preparem para encarar magias, encantamentos, problemas familiares e a seguir muitos rastros de sangue. A magia agora está nas suas mãos. Gosto de um perigo e acho que a história fala muito sobre isso, sobre como duas garotas vão ter que realmente se infiltrar em mistérios muito perigosos para desvendar o que aconteceu e o que anda acontecendo com a família delas. Eu achei super fantástico. E o último das grandes indicações da Dark Academia é ele, o mais denso, o mais difícil, aquele que quando você terminar essa leitura, você vai estar PhD em leituras da Dark Academia, que é Babel, gente, da R.F. Kuang. Esse livro que se passa numa China de 1828. Na verdade, vai acabar focando mais no Império Britânico dessa época. A gente vai conhecer um menino chinês que, sob o nome de Robin Swift, vai ser levado pelo professor para Londres para tentar ingressar no Real Instituto de Tradução da Universidade de Oxford, que é conhecido como Babel. Assim como em todas as Dark Academias, existe um centro do saber aqui. E aí Robin vai descobrir em Babel que aprender a traduzir é aprender a dominar magia, que através de barras de prata encantadas você consegue aprofundar as nuances dos significados perdidos das palavras. E é obviamente que a arte da tradução que proporcionou aos britânicos todo esse poder que eles têm. Só que aí aqui a gente tem todo o contexto da guerra, que vai ser muito importante para essa história, porque Robin é um menino chinês que trocou até o seu nome para ir para Londres. E quando a Grã-Bretanha acaba eclodindo nessa guerra contra a China, ele acaba meio que se sentindo que tá traindo a sua pátria mesmo. E aí é óbvio que ele meio que vai ter que escolher um lado. Obviamente que a identidade dele, a identidade cultural dele vai entrar em xeque. E é nessa narrativa que a gente vai descobrir o que vai acontecer, gente, pra rolar uma revolução em Babel. Gosto da forma como a história arcana faz muito pelo Dark Academia. Eu até tava lendo agora Reino das Bruxas, que nem é Dark Academia de fato, porque a busca aqui é muito mais uma investigação de um assassinato, a magia que vai acabar englobando em outros aspectos. Eu falo que Reino das Bruxas não é Dark Academia, só que ao mesmo tempo ele tem todo esse conhecimento arcano que acaba impactando muito na construção do enredo. E vejo isso acontecendo em Babel também. Então é óbvio que eu estou completamente obcecada pelo momento em que eu vou conseguir arrumar um tempo. Pra ler Babel. Coloca aqui nos comentários se vocês já leram Babel, o que vocês acharam dessa história, como esse livro funciona pra vocês ou como vocês esperam que ele vai funcionar. Tô muito ansiosa pra leitura de Babel. Acho que o ato de traduzir é super importante. É ainda mais interessante sabendo que eu vou ler numa edição traduzida. Então coloca aqui nos comentários o que vocês acham que eu vou achar de Babel. Bem, amores, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa é a minha lista de indicações da Dark Academia, dos livros que eu li, dos livros que eu sou completamente apaixonada, para essas duas leituras que eu ainda quero fazer no futuro, num futuro muito próximo, se Deus quiser. Eu amo Dark Academia. Eu gosto da forma como não é só um mistério pelas descobertas, pelas intrigas que envolve essa história. Isso tá muito ligado a elementos reais que acabam me identificando, com a busca pelo conhecimento, com uma paixão pelo conhecimento, pelo passado, né? Pelas histórias desse planeta que a gente reside. Então é muito interessante ver como aspectos físicos reais e irreais vão se misturar numa coisa só. Você vê que em todos eles o conhecimento tá muito centrado dentro de livros. Você vê bibliotecas, institutos acadêmicos sendo esse lar, para você ver como a educação ela pode ser fatal, mortal ou mágica mesmo. Gosto como a Dark Academia mostra, gente, que se graduar é difícil. Bem, amores, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa lista de indicações. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acham de Dark Academia. Se vocês quiserem, eu posso trazer o Light Academia, posso trazer várias estéticas que a gente fala, às vezes pouco aqui, mas que se discute muito na internet, e às vezes juntar tudo isso, compilar num vídeo de indicações, é bom pra falar mais, colocar esse rótulo e dar um material extra pra vocês irem se orientando nas suas próximas leituras. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembre-se de seguir o Caboclo TV em todas as redes sociais. Os links dos livros citados tá nesse link que
tá aqui na descrição e no comentário fixado no topo. Nessa lista você confere todos os meus Dark Academias favoritos que estão disponíveis na Amazon. Claro, né, gente? Adquira os livros pelo link do Kabuki da Amazon. Não fica dando todo o seu dinheiro pro Jeff Bezos, que tá rico e milionário lá no espaço. E a gente precisa continuar financiando a construção do Kabuki TV na internet, ok? Então é isso, meus amores. Eu tô indo, mas eu volto. Big beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.